Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz. E hoje nós vamos conversar sobre legítima defesa da honra. Pois é, o assunto é muito importante para o caderno de atualidades e também para a sua discursiva com temas atuais. Afinal de contas, o tema violência doméstica, feminicídio, é uma das grandes apostas para os concursos de 2021 e agora nós temos mais um argumento que pode ser utilizado na sua prova. Então vem comigo para essa aula. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal do Fox Concursos, não se esqueça de dar like nessa aula, mas nós temos outras redes sociais também, né? Nós temos aqui muito conteúdo no nosso Instagram, também tem o meu Instagram, que você pode acompanhar mais conteúdos como esse. Nós temos o Facebook, muitas das nossas aulas são levadas, né, transformadas em podcasts para o Spotify, então você pode encontrar essas aulas também no Spotify, no Twitter e no LinkedIn, ou seja, Fox Concursos em todas as redes sociais para fazer com que você se dê muito bem, né, e alcance a tão desejada vaga do seu concurso. Se você quer assistir, então, mais aulas como essa, não se esqueça de nos acompanhar todas as segundas-feiras, que tem vídeo novo sempre aqui no canal. Bom, então vamos falar sobre legítima defesa da honra, o que vem a ser isso, e por que isso se tornou um tema da atualidade e por que a professora Carla Kurz acha que isso é uma grande ferramenta para você utilizar na sua discursiva e também um provável tema na sua prova objetiva do caderno de atualidades. Bom, então vamos lá começar com as atualidades especificamente, depois nós vamos com a matéria, o conteúdo e tudo mais. Como de praxe aqui do Fox Concurso, a gente não só dá a notícia, mas a gente contextualiza a notícia para que você possa compreender por que isso pode ser um tema de prova. Então vamos lá, olha, o G1 no dia 30 de dezembro de 2020 publicou que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-marido por assassinato de juíza a facadas. O ex-marido da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense é acusado de homicídio quintuplamente qualificado. Então aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre esse caso. Por quê? Chamou a atenção da população em geral o bárbaro assassinato dessa magistrada na frente dos seus filhos, né? O crime foi praticado pelo ex-marido por motivos não, assim, vamos dizer, não esclarecidos. A mídia jogou algumas questões, mas ainda não foi esclarecido qual foi efetivamente o motivo. Mas crimes desse tipo ocorrem todos os dias no Brasil, muitos cometidos por ciúmes, por vingança, pelo fim de um relacionamento. Então, até bem pouco tempo, era muito comum a defesa alegar a tese de legítima defesa da honra, né, e da coação moral irresistível da sociedade para justificar aí o frio assassinato da esposa, a companheira, a namorada, enfim, tá? E é claro, mas em menor escala, vamos dizer assim, o homicida é a mulher em situações análogas, tá? Então nós temos aí umas situações bastante complexas. E essas teses, que basicamente se resumem em justificar a morte de alguém em razão de a vítima estar mantendo, por exemplo, um outro relacionamento amoroso, na constância ou mesmo fora do casamento, são sistematicamente rejeitadas pelos nossos tribunais por não ser proporcional matar para lavar a própria honra, né? Agora, como eu acabei de falar, os tribunais do Brasil estão cheios de decisões que se baseiam no argumento da legítima defesa, tá? Então, a lei diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Ou seja, a lei cuida da legítima defesa da vida. E agora, né, recentemente, na sexta-feira do dia 26 de fevereiro de 2021, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional e não pode ser usada como argumento para justificar feminicídios em ações criminais. Essa decisão liminar atendeu parcialmente a uma ação movida pelo PDT, que questionava a brecha usada por réus durante os tribunais do júri. Mas vamos às notícias, então.
O Correio do Povo publicou, olha, no dia 7 de janeiro de 2021, ó, PDT vai ao STF contra a tese da legítima defesa da honra em feminicídios. Só para você entender a construção aqui de toda essa situação. Então, pelo argumento jurídico, uma pessoa pode matar a outra para proteger a sua honra. Então, o Partido Democrático Trabalhista, né, que entrou, então, com uma ação contra o STF, contra o STF, não, uma ação no Supremo Tribunal Federal, ou no STF, para abolir essa tese jurídica de legítima defesa da honra. E, embora não esteja prevista na legislação, como eu falei há pouco, né, a sigla alega que trechos do Código Penal abrem brecha para a interpretação e pediu, então, que a corte declarasse a sua inconstitucionalidade e, com isso, então, colocasse fim, né, àquela controvérsia em torno dessa matéria. Então, pela tese, como eu estava falando, uma pessoa pode matar a outra pessoa para proteger a sua honra. Então, de acordo com o levantamento feito, inclusive, pelo partido, tribunais do júri têm recorrido ao argumento para absolver aí acusados de feminicídio, pelo menos desde 1991. Em alguns casos, os tribunais superiores anulam a sentença por contrariedade às provas do processo, mas em outros, eles mantêm as absolvições com base no princípio da soberania do júri popular. E essa questão da legítima defesa da honra, até já fazia tempo que eu queria gravar uma aula aqui para você falando sobre esse podcast, que inclusive um aluno do Focus Concursos que me indicou, né, ele ouviu e falou, prof, você precisa ouvir esse podcast, o nosso aluno Iomar, né, ele falou, professora, assista esse podcast, ouça, né, no caso, esse podcast, né, Praia dos Ossos, ele tá na página do Rádio Novelo, mas você também pode encontrar no Spotify, tá? Para a galera que gosta de história e que gosta de assuntos criminais, né? É bem interessante, então, esse podcast aqui, que no dia 30 de dezembro, até tá dizendo aqui, olha, no comecinho, eu não printei toda a página, mas olha, no dia 30 de dezembro de 76, Ângela Diniz foi assassinada com 4 tiros na cabeça, né, pelo namorado, Doca Street. E aí, essa situação foi na Praia dos Ossos, em Búzios, que isso aconteceu. A Ângela Diniz era uma socialite, uma mulher muito bonita. Se você olhar aí na internet, você vai ver a imagem dela. É realmente uma mulher bem diferente, bem bonita mesmo, né? E ela era, assim, aos padrões da época, né? Ela tinha... O podcast explica tudo isso, né? Que os padrões da época, ela tinha um comportamento que talvez não coincidisse com aquela sociedade, enfim. Né? E eles usaram muito isso no tribunal do júri, para que o tribunal do júri fizesse o seu julgamento contra o Doc Street, que eu vou te explicar o que aconteceu nesse caso, nessa situação com o Doc Street lá no final da nossa aula, tá? Mas é bem interessante a situação, e se você gosta de assuntos como esse, eu também indico para você fortemente Praia dos Ossos, o Spotify, no Spotify ou no próprio site do Rádio Novelo, tá lá essa matéria. Mas vamos lá. Então, embora, né, você vai falar assim, ai, Carla, mas parece anacrônica, né, essa interpretação, né? Ai, nossa, legítima defesa da honra. Pois é, né, lá em 76, talvez, né, a sociedade brasileira ainda talvez ficasse, né, pudesse justificar o uso da legítima defesa da honra, mas 2021, será que ainda cabe? Bom, o que eu posso te dizer é que a interpretação ainda estava sendo aplicada em casos bem recentes, de homicídios de mulheres, né, por companheiros, como inclusive mostrou o podcast Praia dos Ossos, né, com a socialite Ângela Diniz, e entre outros que a gente também poderia citar aqui, tá? Mas eu quero priorizar a discussão, né, feita pelo ministro Dias Toffoli, quero priorizar aqui também a discussão social, histórica, para que você possa usar isso aqui em argumentos para sua redação também, tá? E olha só, então, o que o PDT justificou no pedido, né? Olha lá. A presente ação volta-se à declaração de não recepção constitucional de norma implícita por parte da comunidade jurídica ainda inacreditavelmente crê existir relativamente às autorizações legais para a absolvição de pessoas por legítima defesa.
Ele coloca aqui os artigos, o Código Penal, o Código de Processo Penal, enfim, que você numa expositiva como o CESP, por exemplo, é importante que você cite, tá? Para que se declare, ditos dispositivos legais não podem ser interpretados como autorizações legais para se absolver uma pessoa, normalmente um homem, que mate outra pessoa, normalmente uma mulher, por traição em uma relação efetiva. Então, isso está lá na ação do PDT. E ele continua, olha, como se a mulher fosse uma coisa de propriedade do homem em flagrante violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Honra não se confunde com orgulho ferido de homem traído, ainda no pedido do PDT. E feito esse pedido, como eu te mostrei lá em janeiro, né? Lá em janeiro, nem faz tanto tempo, em janeiro de 2021, né? Você já sabe, né, que o STF ele fez um posicionamento agora no dia 26, né? No dia 26 de fevereiro. Mas eu quero recorrer a 2020 ainda, num caso parecido, para você ver aqui qual foi o posicionamento do STF, ó. No dia 29 de setembro de 2020, o Terra publicou, a STF mantém a absolvição do homem que tentou matar a ex-mulher e alegou legítima defesa da honra. A maioria dos ministros entendeu que a decisão do júri popular é soberana e não pode ser modificada. Ataque contra a vítima aconteceu em 2016 em Minas Gerais. A professora diz que a decisão é lamentável e absurda, né? Então, no ano passado, a primeira turma do STF manteve a absolvição do homem acusado de tentar matar a ex-mulher a facadas diante de uma suspeita de traição. Então, o réu argumentou que estaria defendendo a própria honra. Essa tese foi acolhida pelos integrantes do júri e, na ocasião, o STF apontou que a decisão do tribunal do júri era soberana e que não poderia ser modificada. E agora, em liminar proferida na sexta-feira, do dia 26 de fevereiro, o Dias Toffoli afirmou que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional e não pode ser utilizada como uma leitura de legítima defesa prevista na legislação ou usada para justificar crimes de feminicídio em tribunais de júri ou ações criminais. Tá? Então, aí nós temos uma modificação de pensamento do STF. Inclusive, a revista Valor Econômico publicou no dia 26, ó, Toffoli considera inconstitucional tese de legítima defesa da honra para casos de feminicídio. Ele atendeu ao pedido do PDT e considerou como inconstitucional a tese de legítima defesa. Ele também submeteu a decisão liminar a referendo da próxima sessão do plenário virtual, que começa na próxima sexta-feira, que será no dia 5 de março. Tá? Então, a legenda argumentou que, com base na interpretação dos dispositivos do Código Penal, né, a legenda do PDT e do processo penal, que eu mostrei para você, os tribunais do júri têm aplicado esse entendimento e deixado o feminicídio sem punição. Então, agora, com a sua decisão, o Toffoli defendeu que essa interpretação fere os princípios inconstitucionais, como você acabou de ver na reportagem, esses princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. O governo também publicou na sua página da Agência Brasil, também no dia 26, olha, Toffoli considera ilegal defesa da honra em caso de feminicídio. Ministro considerou tese inconstitucional. Então, é isso que você vai usar na sua redação, tá? Então, pela decisão, a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, você vai dizer isso, né? Por contrariar, é sempre importante você explicar o porquê que é inconstitucional. Então, você vai dizer que é... E a reportagem, ela explica, e você não precisa nem se aprofundar muito, você entendendo aí o teor da decisão do Toffoli. Então, qual foi o teor da decisão dele? Que considerar legítima defesa da honra como válido é contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Você vai citar esses três elementos. Então, no entendimento do Toffoli, a defesa dos acusados também não poderá sustentar a legítima defesa da honra nas fases processuais e também no julgamento do tribunal do júri. E olha o que o Toffoli disse, ó. Apesar da alcunha da legítima defesa, Instituto Técnico Jurídico amplamente amparado no direito brasileiro, a chamada legítima defesa da honra corresponde, na realidade, a um recurso argumentativo retórico odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas dos acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões,
contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura da violência contra as mulheres no Brasil. E isso aqui, essa estrutura, inclusive, de explicação que o Toffoli fez, é uma excelente estrutura para você usar na sua expositiva numa redação CESP-Sebrasp, por exemplo. Tá? O Toffoli também, nesse documento todo, ele proibiu a defesa de sustentar essa tese, seja direta ou indiretamente, nas fases pré-processual ou processual penal, né, bem como no julgamento perante o tribunal do júri, aí sob nulidade do julgamento. E para ele, é límpido que a chamada legítima defesa da honra não encontra qualquer amparo ou ressonância no ordenamento jurídico pátrio. Né? E eu trago aqui para você a frase dele, olha: tenho que a traição se encontra inserida no contexto das relações amorosas, sendo que tanto homens quanto mulheres estão suscetíveis de praticá-la ou de sofrê-la. Seu desvalor reside no âmbito ético e moral, não havendo que se falar em um direito subjetivo de contra ela agir com violência, continuou aí o Dias Toffoli na sua decisão. E ele ainda acrescenta falando que aquele que pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de reprimir um adultério, não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional, de forma covarde e criminosa. Assim sendo, o adultério não configura uma agressão injusta apta a excluir a antijuridicidade de um fato típico, pelo que qualquer ato violento perpetrado nesse contexto deve estar sujeito à repressão do direito penal. Né? E o ministro também defende que a chamada legítima defesa da honra corresponde na realidade, né, como você viu aqui, num argumento retórico, né, odioso, num argumento cruel, desumano, como ele colocou, né? E infelizmente esse argumento acaba aqui naturalizando e mantendo a cultura da violência contra as mulheres no Brasil. E você vai usar isso na sua redação. Também ele coloca no seu argumento que você pode usar na sua redação contextualizando, né? Já lá no primeiro parágrafo, você pode contextualizar aqui usando o argumento do próprio Toffoli. Olha que interessante, ó. E esse pensamento tem raízes arcaicas no direito brasileiro, constituindo um ranço na retórica de alguns operadores do direito, de institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância à naturalização da violência doméstica, os quais não têm guarida na Constituição de 1988. Você pode usar esse próprio argumento dele. E olha, ele ainda... eu tive que printar, né, e trazer aqui para você vários trechos da decisão, porque eu achei muito esclarecedor. Olha, a ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da violência contra a mulher e do feminicídio. Com efeito, o acolhimento da tese da legítima defesa da honra tem a potencialidade de estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar os seus perpetradores da devida sanção. Olha que forte e que legal você usar aí a própria decisão na sua redação. O ministro, ele disse ainda que trata-se, então, de uma tese violadora dos direitos à vida, à igualdade entre os homens e as mulheres, né? Então, como eu acabei de mostrar aqui, mostra, né, que isso é um estímulo à perpetuação da violência contra a mulher e contra o feminicídio, né? Então, quando os tribunais acolhem a tese da legítima defesa da honra, eles acabam que não só não liberando o indivíduo que cometeu o homicídio, mas também a estimular práticas violentas contra as mulheres. Porque, aqui no Brasil não existe uma punição devida e acaba que isso é uma forma de estímulo. Né? A Folha de São Paulo também publicou, na própria sexta-feira, né, para você ver como que isso gerou bastante discussão, Toffoli proíbe a absolvição com esdrúxula tese da legítima defesa da honra. O ministro defendeu que não cabe recurso contra a decisão do júri, mas decidiu que, se a tese for levantada, o ato processual deve ser declarado nulo. Tá? Declarado nulo. E como eu prometi para você no começo dessa aula, eu vou te explicar um pouquinho rapidamente, obviamente, o julgamento do Raul Fernando Doc Street, ele é conhecido como Doc Street, que assassinou a Ângela Diniz, que é aí a história que é contada lá no podcast Praia dos Ossos, tá? Então, a Ângela Diniz inicialmente ali recebeu... O Doc Street inicialmente recebeu 2 anos de prisão, né? E ele pôde cumprir aí a pena em liberdade
por ser réu primário. Tá? E essa questão geralmente é usada como exemplo da necessidade de se haver um recurso contra a decisão do tribunal de júri. Então, você também vai fazer isso lá na sua redação. Você vai usar o caso do Doc Street e a Ângela Diniz, que é trabalhado de verdade, eu acho que você deve ouvir esse podcast. Ele é meio pesado, tá? Ele é meio pesado, mas eu acho que é bastante interessante você conhecer essa história mais profundamente, tá? Então, né, apesar de ser de 76, a situação ela é muito nova, assim, vamos dizer, muito recente não, muito atual, né? Muito atual, porque as questões de feminicídio têm sido muito discutidas no Brasil. Então, você pode trabalhar aí com um exemplo. Para você ver aqui, nós temos o Doc Street sentado, o seu advogado, né, que era ministro, inclusive, foi ministro da Justiça aqui no Brasil, enfim, né, que é o advogado Evandro Lins e Silva. Ele era um cara, até no podcast eles falam assim, que no dia do julgamento do Doc Street lá em Búzios, assim, acumulou muita gente na frente né, lá do fórum, enfim, porque muitas pessoas queriam conhecer o advogado, né, o advogado do Doc Street, porque ele era uma pessoa muito notória, uma pessoa muito famosa no Brasil, né, que era o Evandro Lins e Silva, talvez tenha sido aí o maior, ou pelo menos é um dos maiores advogados criminalistas da história brasileira, né? E daí, na ocasião, o Evandro, né, o doutor Evandro Lins e Silva afirmou que o seu cliente, que o Doc Street, tinha agido em legítima defesa da honra. Inclusive, ele argumentou que a Ângela Diniz ela teria demonstrado comportamentos inadequados que teriam ferido a honra do Doc Street, que foi o que eu falei no começo da nossa aula, né? Isso foi alegado, né? Que a forma, o comportamento da Ângela Diniz era inadequado. Até tem um trecho do podcast que ele fala assim que a Ângela Diniz era livre demais. E aí, esse livre demais, a gente pode entender muitas coisas. Inclusive, eu gostaria... Vamos ver se você entende o que significa isso. Né? Escreva aí nos nossos comentários o que é uma mulher livre demais. Né? O que vinha a ser isso? Porque isso foi usado lá no tribunal. Né? Olha, a Ângela Diniz era livre demais. A gente está falando, né, de 1976, as coisas, né, os julgamentos aconteceram, o assassinato foi em 76, o julgamento aconteceu depois, né, mas aí no contexto da década de 70. Então, o resultado desse julgamento, ele mobilizou o movimento feminista já na década de 70, mas ganhou muito corpo agora, né, por conta do podcast e por conta do número crescente das vítimas de feminicídio. Então, o movimento feminista, inclusive, fez surgir um slogan chamado Quem Ama Não Mata. Né? Esse slogan também pode ser usado na sua prova. E aí, a pressão das mulheres ativistas mudou o cenário e, no segundo tribunal do júri, o assassino, né, foi considerado culpado e ele recebeu aí uma pena de 15 anos. Também quero te apresentar, né, o Doc Street, dando spoiler da história aí pra você. Mas vale muito a pena, muito mesmo, ouvir esse podcast. Bom, e muito obrigado, Iomar, né, o nosso querido aluno do Focus, por mandar aí. Os alunos, quando vêm... Isso é muito legal, né? Quando os alunos veem alguma coisa interessante, eles mandam para mim, professora, ouça isso, eles sabem que eu gosto. Eu recebo livros, gente, eu recebo livros de alunos, eu recebo dicas, o Iomar Fagundes como fez aqui para mim, dicas de outros podcasts, de reportagens, eu recebo e eu acho isso muito legal, porque o aluno está conectado, né, com a atualidade, o aluno está estudando, e quando vocês me mandam isso, mostra claramente que vocês estão inseridos no seu estudo. Tipo, tudo vira repertório de redação, tudo relevante, né, vira aí alguma questão de atualidades, e isso é muito legal, tá? Mas enfim, né, feitas os elogios aos meus alunos que merecem, mesmo, né, os alunos do Focus Concurso são brilhantes, mas vamos lá. Então, nessa liminar do TOEFL, ele também usa uma reportagem do Estadão, né, e ele aponta que em 2019, uma mulher é vítima, ele fala assim, olha, em 2019, o Estadão Dados apontou que em 2019 uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 60 horas no estado de São Paulo. Então ele colocou isso como dado para chegar à sua conclusão. Né? Ele diz assim, ó, concluo que
o recurso, a tese da legítima defesa da honra é prática que não se sustenta à luz da Constituição de 88, por ofensiva à dignidade da pessoa humana, a vedação da discriminação e os direitos à igualdade e à vida, não devendo ser vinculada no curso do processo penal, nas fases pré-processual e processual, sob pena de nulidade do respectivo ato postulatório e do julgamento, inclusive quando praticado no tribunal do júri. Tá? Então, Toffoli também encaminhou a liminar para discussão no plenário virtual da corte, né, que vai acontecer no dia 5 de março, como eu falei, nas vésperas do Dia das Mulheres. Então, também aí uma outra questão que vai gerar bastante discussão ao longo aí da nossa semana, com toda certeza que vai virar questão de prova. Então, fica ligado aqui no Focus Concurso, porque a gente sempre canta aí a bola antes da prova aparecer, e por isso que os nossos alunos gabaritam atualidades, né? Tem gente que fala assim, como que eu vou estudar atualidades porque eu tenho que estudar tudo? Não, você não tem que estudar tudo. Você tem que estudar aquilo que a gente mostra para você aqui nas nossas aulas, tá? E a conclusão do próprio Toffoli também pode ser utilizada na sua redação, tá? Então vai aí fundo, você fica com o material e você consegue, então, desenvolver aí uma redação que é realmente bastante importante. E é interessante porque a repercussão foi muito positiva, né? A repercussão foi positiva. Olha lá, após a liminar de Toffoli, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, afirmou que a decisão do ministro é uma vitória no combate ao feminicídio. E ela disse, Vitória, o ministro Toffoli acaba de conceder uma liminar para declarar inconstitucional a tese de legítima defesa da honra para justificar o crime de feminicídio. No Brasil ainda há milhares de absolvições com esse fundamento, decisão histórica para o combate ao feminicídio. E é claro que aí nós fomos aqui, né, nós vamos verificar como que essa notícia, né, foi processada nas redes sociais, e eu trago aqui para você algumas questões do Twitter, né, o Twitter que colocou aqui, olha, a Débora Diniz, nunca poderia ter existido legítima defesa da honra no direito brasileiro, feminicídio é ódio às mulheres, a Sâmia Bonfim, Toffoli acaba de conceder uma liminar que declara inconstitucional a tese da legítima da honra para justificar feminicídio. Foram anos de luta feminista para conquistar o óbvio. Essa importante vitória é legado de todos que se levantam pela vida das mulheres. Também aqui, ó, o Timothy, decisão importantíssima do STF, feminicídio versus legítima defesa da honra. Ministro Dias Toffoli concedeu cautelar, reconhecendo a inconstitucionalidade da defesa, da tese, né, da legítima defesa da honra no ordenamento jurídico brasileiro e proibindo sua sustentação no júri. Mas tem mais, olha, Manuela. Após anos de lutas das mulheres, Toffoli concedeu liminar que declara inconstitucional a tese de legítima defesa para justificar feminicídio, né? Ela coloca aqui a vitória de a Renata Gil, que eu acabei de ler aqui para você também, né? Nós também temos mais aqui que eu quero, né? Eu fecho essa aula mostrando aqui a publicação da Alice Bianchini. Depois de muita luta, uma ótima notícia, ministro Dias Toffoli decide liminarmente pela inconstitucionalidade da esdrúxula tese da legítima defesa da honra em caso de feminicídio. E aqui a frase que numa argumentativa você pode usar ali com bastante tranquilidade, que vai ser fácil de defender a tese. Olha, temos que sepultar o tema da legítima defesa da honra para não precisarmos enterrar mais corpos femininos, tá? E eu termino então essa aula, né, também dando o meu posicionamento aqui, que foi tarde, mas pelo menos aconteceu aí. A gente espera que na sexta-feira essa liminar ela acaba entrando aí como aprovada por todos os ministros, né? Ela foi monocrática pelo Dias Toffoli e vai então entrar em discussão na sexta-feira. E eu espero, né, que você tenha entendido essa aula. Foi uma aula que eu fiz muitas citações do Dias Toffoli, porque ele foi muito claro, e essa clareza em apresentar as ideias de coisas difíceis como essa, né, são bem importantes para você lá no momento da sua prova, né? Que você aprenda também a argumentar com, né, os próprios ministros da Justiça aí, que acabam mostrando as questões de direito que são cobradas na sua prova, tá bom? Bom, então, mais uma vez, peço para que você siga o Focus Concurso nas redes sociais, para você assistir a aulas como essa, aulas de outras disciplinas também, que nós entregamos gratuitamente para você, para que você possa fazer uma excelente prova, para que você possa ir com segurança fazer a sua prova. Não se esqueça de entrar também no próprio site do Focus Concursos, ver os nossos cursos que estão ali, né? Nós temos cursos para
todas as áreas aí, né, todos os cargos da polícia, dos tribunais, e que é legal você nos acompanhar aí, certo? Gente, um grande beijo, uma excelente semana, e agora é com você fazer uma redação sobre essa temática e comentar aqui abaixo desse vídeo o que você achou dessa aula e o que você achou da decisão do Dias Toffoli. Beijos e tchau, tchau!